E vá, torcida São Paulina, começando aqui mais um vídeo no canal. No vídeo de agora a gente vai estar assistindo aí o pós-jogo de mais uma derrota vexatória do São Paulo lá no Rio de Janeiro contra o Vasco da Gama. Então, antes de mais nada, se você tá revoltado assim como eu, deixa o seu like, se inscreve no canal, dá essa força para esse jovem São Paulino. A gente vai estar assistindo o vídeo junto, no final do vídeo eu volto, trazendo a minha opinião, os meus comentários, e a gente vai comentar e debater muito sobre esse catado que foi a atuação do time do São Paulo hoje. Cresce Direito História, estou deixando na descrição, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Agora, Zupac, de novo eu falo, como é o futebol, né? Há uma semana o São Paulo bem, com uma invencibilidade desde que o Luiz Ubaldi tinha chegado, né? Não tinha perdido nenhum jogo, classificado em primeiro na Libertadores, bem ali brigando pelas primeiras colocações e olhando os próximos jogos dizia, não, é Cuiabá, depois o Vasco meio em crise, uma boa sequência para o São Paulo, perdeu os dois. Então daqui a pouco vai ser interessante a entrevista do Luiz Ubaldi para falar do que está acontecendo com o São Paulo, porque tem algo acontecendo. Mas no Vasco a gente vê o torcedor já falando assim, puxa, tem o Felipe Coutinho chegando aí. Esse elenco, Zupac, é um elenco, talvez não seja tão ruim quanto muita gente classificou nas últimas semanas. Edu, com o Felipe Coutinho chegando, não pode dar uma fortalecida? Pode. O Payet voltando? Pode. E essa molecada chegando, talvez? Sem o Felipe Coutinho, eu olho para o elenco do Vasco e vejo um elenco de um time que é para brigar contra o rebaixamento. É um campeonato muito difícil, né? Então, para o elenco do Vasco, antes de contratações de janela, para esse elenco do Vasco se transformar num elenco em que a gente olha o papel, tá? A gente olha os nomes e olha o rendimento e imagina uma briga por vagas em competições sul-americanas, por metade de tabela, a gente tem que imaginar um trabalho muito bem feito, porque é um campeonato muito equilibrado. Por exemplo, o Cruzeiro começou o campeonato com a mesma ambição do Vasco, que era a sobrevivência, mas o Cruzeiro está passando por uma grande transformação, uma evolução muito grande do seu elenco, com uma injeção pesada de capital do novo dono da SAF, que por coincidência é Pedrinho, como é o presidente do Vasco. Então o Cruzeiro já vai a partir do segundo semestre, de julho, a abertura de janela, já vai para um outro objetivo dentro da competição, que é tentar brigar por boas vagas em competições sul-americanas. O Vasco, nesse momento, tem um elenco para pensar em sobrevivência. E se conseguir trazer o Coutinho, e se conseguir trazer algum outro jogador, né, se falou nas últimas horas até do Thales Magno, mais um jogador formado pelo Vasco, que está lá no New York City jogando a Major League Soccer, jogador muito forte no 1 contra 1 pelo lado esquerdo do campo, o Vasco vai aos poucos tentar melhorar o seu elenco, porque precisa. O elenco do Vasco hoje é um elenco para pensar em sobrevivência. Acho que a vitória de hoje não pode iludir quanto à ambição do Vasco. O Vasco ainda é um clube muito desorganizado, ainda é um time sem comando, que perdeu, inclusive, seu diretor executivo de futebol, Pedro Martins, também foi embora. Então, o Vasco tem que aproveitar o jogo de hoje para ver o que é que teve de bom e tentar manter isso como padrão. Se reorganizar para não sofrer. Essa é a primeira meta do Vasco no campeonato. Bom, você falou do Pedro Martins, ele estava envolvido no processo de saída do Ramon Dias, né? Não, ele vem depois. Ele vem depois, ele fica só esse... O Pedro Martins, ele é o cara que contrata o Álvaro Pacheco. É isso. Ele a 777 contrata o Pedro Martins, tira o Pedro Martins do Cruzeiro. O Pedro Martins era o diretor da SAF do Ronaldo. Ele também sabia que o Ronaldo ia vender a SAF. Teve a proposta do Vasco e falou, bom, acho que é hora de trocar de clube. Foi a ele designado a missão de encontrar um técnico que encaixasse no perfil que o Vasco queria. Chegaram no nome do Álvaro Pacheco e ele contratou o Álvaro Pacheco. Ele foi apresentado, embora ele tenha contratado o Álvaro, ele foi apresentado junto com o Álvaro Pacheco. 4 jogos depois, o Pedrinho opta por demitir o Álvaro Pacheco. O Pedro Martins era contra a demissão do Álvaro Pacheco, conversa com o Pedrinho e entende que nesse caminho era melhor ele sair e o Vasco hoje não tem ainda um diretor executivo contratado. E a gente sabe que o problema do Ramon Dias era com a SAF. Sim. Então, ele tem essa chance dele voltar, até porque conhece o elenco Cruz Maltino. Como você vê isso, essa possível volta? Pode ser bom para o Vasco? A demissão do Ramon Dias teve como principal personagem dentro do ambiente da SAF do Vasco o ex-CEO da SAF, o Lúcio Barbosa, que há poucos dias foi desligado.
É possível que o Ramon Dias, se for recontratado pelo Vasco, consiga executar um bom trabalho. Assim, o ponto de partida o Ramon Dias é um técnico muito experiente e é um bom treinador e deu exemplo com esse elenco praticamente, né, que o Vasco tem em mãos, de um bom trabalho executado, salvando o Vasco no último campeonato de maneira muito importante. Ele foi muito responsável. O Ramon Dias foi um dos grandes técnicos do último campeonato brasileiro como um todo, salvando o Vasco como ele salvou. É bem verdade que em 2024 ele não conseguiu dar o passo adiante. Com o Ramon Dias, o Vasco foi o tempo inteiro aquele time que se superava nos clássicos, se superava quando todo mundo achava que ele ia perder, mas não conseguiu dar o segundo passo, não que vai era... barrar. Pois é, mas ficou muito em cima disso. O Vasco não pode ser só o time que quando vai pegar o Flamengo se supera. Ultimamente não tem conseguido nem isso. O Vasco tem que ser um time que dê passos à frente em relação ao equilíbrio da sua equipe, ao desenvolvimento do trabalho. E o Ramon Dias não conseguiu fazer isso. Ele conseguiu fazer o Vasco um time de caráter, um time muito bravo, que guerreou para escapar. Mas o segundo passo não conseguiu dar. É possível que ele consiga agora. Ele é um bom técnico e talvez a escolha, se for ela mesmo, Cícero nos contou que é o único nome em pauta com o Pedrinho, se for contratado, é possível que ele faça um bom trabalho. O que me assusta é a bagunça. É a bagunça, né? Então o Vasco contrata, o Pedrinho demite um técnico que ficou 4 jogos no cargo. Que foi contratado pela SAF. Para recontratar um técnico que foi demitido de uma maneira muito estranha. Pela SAF. Foi demitido ou pediu demissão? E aquela nota que o Vasco soltou na rede social minutos após a goleada sofrida por Criciúma, será que o Vasco se precipitou? Será que o Ramon Dias fez o que fez para pegar a multa? Ficou tudo muito nebuloso, né? Então essa bagunça, esse vai e vem danado dentro do Vasco como um todo, é isso que me preocupa, mais do que a escolha pura e simples pelo nome do Ramon, porque ele é bom técnico. A minha grande dúvida, eu até falei isso durante a semana no Sport Center, é a seguinte: ok, então o Pedrinho vai lá e recontrata o Ramon e o Emiliano Dias, pai e filho, para que eles toquem um trabalho no Vasco. E daqui a 2 meses, a 777 consegue juridicamente retomar o poder do futebol do Vasco. Como é que fica? Eles redemitem o Ramon Dias e vão buscar outro técnico? Então acho que o Vasco tem que se prevenir, tentar se prevenir desse vai e vem, né? E andar pra frente. Talvez seja com o Ramon, talvez seja ele a melhor escolha. É importante entender o que o grupo pede, né? O que o grupo precisa, que tipo de técnico esse grupo precisa, mas o Vasco tem que bater menos cabeça e conseguir encontrar um caminho para percorrer. Vamos dar uma olhada. Olha que golaço do Leandrinho, hein? Tá louco. Que chutaço. Pouco ângulo. Obrigado, amigo. É isso aí, Zupac. Como é o futebol, né? Que coisa impressionante que é o futebol, como a situação muda rapidamente. Agora, só pra gente não deixar passar, me parece uma falta de inteligência no momento que você conseguiu uma goleada espetacular, a gente até estava falando aqui, será que o Vasco afasta de vez a crise com essa goleada para cima do bom time do São Paulo? Eu acho que era hora de capitalizar, de vir a público, de recuperar a confiança. Não dar entrevista me parece pouco inteligente. Não, assim, a sua linha de raciocínio, ela faz sentido, né? Então, se os jogadores do Vasco optassem por falar, seria importante, como você mesmo falou, para capitalizar nesse momento e para tentar transformar essa goleada em algo cada vez mais proveitoso para o Vasco, por diferentes motivos. Mas é preciso respeitar, né? De alguma forma... Mas você entende? O que eles ganham com isso? Eu acho que é um elenco fragilizado, acho que é um momento muito complicado que o Vasco vive como todo, e eu imagino que eles entendam que quanto menos eles falarem, menos eles se expõem. Mas é falar para a torcida, né? Eu entendo, só que eu respeito. Preferia que falassem, sempre prefiro No que intervalo falem. eu entendo. Sim. No intervalo acho que era um momento que tinha acabado de conseguir a virada com Estrela, e ali precisava até blindar o garoto que chorou muito, né? Uma imagem muito bonita do Estrela chorando, emocionada. E depois a transmissão pegou com a estátua do Romário atrás, no espetacular. Fundo, mas realmente eu não entendo, eu mas prefiro respeito. que falem, mas respeito. Claro, é um direito o deles, direito né? de cada um falar ou não falar. Mas eu acho que poderia alavancar uma recuperação. Acho que ajudaria mais do que... Eu acho que ajudaria mais do que atrapalharia, concordo. E normalmente a gente vê protestos assim,
em relação a alguma coisa. Eu não entendo a quê. Imagino, né, que eles entendam que é o momento de falar menos e trabalhar mais, esse jargão do futebol. E acho que isso tem que ser respeitado, embora eu também prefiro que falem. Assim como eu achei bem curioso o protesto da torcida, inusitado, né? Porque dentro desse momento, desses anos todos tão caóticos que o Vasco vive, seja pré-SAF, seja durante a sua SAF e agora com o poder de novo na mão do clube, né, associativo, se tem algo que o Vasco nunca deixou de ter, foi a sua torcida ao seu lado, né? O Vasco deixou de ter títulos, o Vasco deixou de ter prestígio, o Vasco deixou de ter grandes times. O Vasco deixou de ter, por muitos anos, vaga na primeira divisão. Mas o Vasco nunca deixou de ter uma torcida muito presente, que em vários momentos, inclusive na volta do Vasco, na última volta do Vasco à primeira divisão, foi ela, a torcida, a principal responsável. Mais até do que o grupo de jogadores, comissão técnica, o grupo diretivo. De novo, é evidente que é muito melhor para o Vasco ter o seu torcedor na arquibancada. É evidente que ao tomar essa posição de as organizadas e convencendo alguns dos torcedores comuns, ao tomar essa posição de esvaziar São Januário, eles prejudicam mais do que ajudam o time no jogo de hoje, né? Mas eu entendo o que esse protesto quer dizer. É um protesto de uma torcida cansada. O vascaíno que se sentiu hoje no direito e no dever de não comparecer a São Januário é um torcedor que está exausto de ter que carregar o time nas costas, dentro de uma zona tão grande, zona administrativa, consequentemente financeira, consequentemente esportiva, de direção técnica, um grande caos e mais um ano do Vasco lutando contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Então, é claro que é melhor ver o vascaíno na arquibancada. É claro que o Vasco precisa do seu torcedor para sair de uma situação tão preocupante. Mas eu entendi esse protesto como nós não aguentamos mais sermos a única coisa estável dentro do Vasco da Gama. Espero que isso acabe, mas acho que o recado dado hoje é um recado, é uma marcada de posição importante para um torcedor tão presente e que vem carregando o clube nas costas há tanto tempo. Eu me pergunto quanto desenho do jogo fez nascer esta goleada. Porque o São Paulo, como a gente disse, começa melhor, com grande chance. Tem essa chance aí do Calleri, que quase chega, né? Podia ter feito 2, talvez 3. O começo do jogo foi preocupante pro Vasco. E o quanto isso mexeu com o espírito do Vasco, a ponto de falar, não pode acontecer, vamos deixar o sangue aqui. E a ponto de transformar o que era vaia em aplauso. E o maior retrato disso é o Maicon, né? Toda vez que pegava na bola era vaiado e depois chegou a ser aplaudido por alguns desarmes. Ele fez um jogo de vários duelos vencidos, especialmente contra os homens de frente do São Paulo. No primeiro tempo, o São Paulo jogou com uma dupla de ataque, né? Se esperava que o André Silva fosse um ponta pela direita, vindo em diagonal para o Calleri e seu centroavante, como o André fez nos primeiros jogos do Zubeldia, mas não. São Paulo jogou com dupla de ataque, com Jonathan Calleri e André Silva. E no segundo tempo, no intervalo, saiu o Calleri e ficou só o André. E nos dois tempos, o Maicon ganhou vários duelos. Assim, Edu, o São Paulo começou o jogo... É o Estrela esse aí, ó. Brigando. E ele brigou, se movimentou bastante, botou pressão, né? Quase complicando ali o Jandrei, que é um goleiro que não teve culpa nenhuma no jogo de hoje, mas não passa a mesma segurança que o Rafael. O começo do jogo complicado pro Vasco e favorável ao São Paulo poderia ter mudado drasticamente o caminho da partida. Tivesse o São Paulo marcado o segundo gol no momento em que foi melhor, talvez o Vasco não tivesse encontrado força para se recuperar e tivesse se abatido e se entregue durante o jogo. Mas não foi isso que aconteceu. E o Vasco conseguiu, e eu acho que esse foi um ponto positivo, o Vasco conseguiu não se abater por tanto tempo assim após o gol sofrido. O Vasco conseguiu se reorganizar após um primeiro momento de baque do gol sofrido. Para um time que tem as fragilidades técnicas que o Vasco tem, que vive a crise que o Vasco vive, sair perdendo dentro de casa no primeiro chute do jogo é o convite perfeito para sua atuação ser totalmente desmontada. E o Vasco conseguiu superar um primeiro momento bastante complicado, se reorganizar e encontrar caminhos. O Vasco não ganhou o jogo só na força, só na empolgação. O Vasco encontrou caminhos. Encontrou um caminho de construção pela direita, entupindo o lado esquerdo defensivo do São Paulo. Encontrou o caminho anulando o Lucas e tirando o Lucas do jogo. Encontrou o caminho explorando
explorando bem os contra-ataques contra a equipe do São Paulo, com seus jogadores mais jovens explorando velocidade, com o Watson explorando velocidade. Então o Vasco teve muito mérito em se reorganizar e encontrar os caminhos para vencer o São Paulo, que em contrapartida fez mais um jogo muito distante do seu padrão habitual. Gostaria muito de ouvir o Estrela hoje, eu tenho certeza que a torcida do Vasco também. E de repente é aquela coisa, tá nascendo um cara que pode ser importante na campanha, na temporada do Vasco, pode ser importante nos próximos anos. Pô, é assim que começa a história de um jogador, né? Golaço do David. É, golaço também. Bola do JP. Não deixa nem a bola bater no chão, né? Pega de primeira. David, que não é um jogador de técnica apurada, mas hoje teve uma atuação importante, né? O David de um lado, o Watson do outro lado. Lembrando, e você falando do Estrela, e a gente vendo a assistência do JP também, o lugar do campo onde o Estrela joga, onde o JP joga, é o lugar onde o Dimitri Payet joga. E o Payet está há bastante tempo fora da equipe do Vasco, e esse é um impacto muito grande na articulação do Vasco. O elenco profissional do Vasco não mostrava ninguém capaz de substituir o Payet dentro dessa carência de articulação. E, de novo, não quer dizer que o Estrela está pronto para substituir o Payet, mas a base do Vasco mostrou mais recurso para tentar tapar esse buraco da ausência do francês do que os jogadores mais velhos que lá estão por uma questão de característica. E no espaço onde o Payet costuma jogar, hoje o Estrela foi muito bem durante o tempo que esteve em campo. Já comenta aí, deixa na sua opinião quem foi o pior jogador na partida de hoje. E assim, antes de mais nada, eu sei que muitos de vocês podem estar aí revoltados com a atuação do Galopo, com isso ou com aquilo, mas eu já vou deixar logo a minha opinião sobre isso. Primeiro, o Jandrei, cara, chutou gol, é incrível. O gol da virada, o primeiro gol ele demorou a sair, o segundo gol, a bola passou em cima da mão dele, se fosse o Rafael pegava muito fácil, né? Acho que foi o terceiro gol que o molequinho deu uma pancada, se ele fica em pé, se ele fica parado, a bola bate no peito dele. Então assim, é uma piada de goleiro, Mas... só para pontuar alguma coisa, o São Paulo perdeu, o São Paulo tomou um cacete fora de casa, mas eu não acho que o Zubeldia tenha errado com a escalação e o esquema tático que ele colocou em campo. Porque até os 20 minutos de jogo, o São Paulo estava controlando e dominando completamente o jogo. Foi muito inteligente da parte dele. Ele viu que o Galopo não estava rendendo como segundo volante, fez o quê? Entrou com um time que na minha opinião, é o melhor para o São Paulo, que é um time jogar com 2 atacantes na frente, né? Ele abriu mão de 2 volantes, 2 meias e 2 atacantes, jogou só com o Luiz Gustavo de primeiro volante, o Galopo do lado direito, que vocês podem criticar, mas hoje o Galopo fez um jogo ok, tanto é que o Vasco não conseguiu se criar pelo lado dele. Pelo lado dele e pelo lado direito, o Vasco não atacou. E na criação, ele estava ajudando na criação. Então, o Galopo ele não é um volante. O Galopo ele é um meia. E hoje a atuação dele foi ok, foi mediana, foi normal, porque ele jogou na posição dele. O grande problema foi o nosso lado esquerdo com o Rodrigo, Nestor e Patrick. Por quê? Quando você joga com apenas um volante, esses 2 meias laterais, o Galopo e o Nestor, eles têm que voltar. Eles têm que acompanhar. E no gol, o primeiro gol do Vasco, claramente o Rodrigo Nestor não acompanhou. Por quê? Porque deve estar no subconsciente dele que o São Paulo sempre joga com 2 volantes e às vezes o Rodrigo Nestor não precisa fazer esse movimento. Por quê? Porque tem sempre um volante a mais para fazer essa marcação. Só que hoje não tinha, ele não acompanhou e o São Paulo acabou tomando o gol. O segundo gol foi uma perda de bola ridícula do Igor Vinícius, que entregou um contra-ataque. O Igor Vinícius. Os laterais do São Paulo são 2 laterais horríveis. O Wellington, que acha que é o Messi, que quer ganhar 800 pau por mês, e o Igor Vinícius, que acha que é um gênio também. Mas, assim, não acho que o Zubeldia tenha errado. Eu acho que ele errou mais voltando o São Paulo pro 4-2-3-1
do que iniciando com o 4-1-3-2, né? Vamos dizer assim, só um volante. Por quê? Porque o São Paulo estava jogando bem. Até sofreu o primeiro gol, o São Paulo estava jogando bem. O grande problema foi, parece que essas falhas são de time que parece que treinou pouco. Parece que treinou pouco esse sistema, parece que treinou pouco essa movimentação. Esse pra mim foi o grande problema. Eu gosto de um time com 2 atacantes, tanto é que eu vivo falando aqui. O Luciano, ele é um segundo atacante, ele tem que jogar lá. Não entendi porque que ele tirou o Caleri, sinceramente, e aí voltou pro 4-2-3-1 e o São Paulo não jogou nada no segundo tempo. Por quê? Porque esse estilo de jogo do 4-2-3-1 não tá surgindo efeito no São Paulo. Então o São Paulo foi melhor, criou mais quando jogou com 2 atacantes do que quando jogou com 2 volantes, 3 meias e um atacante só. No caso lá, o André Silva. Então, pra mim, o Zubeldia errou muito nisso. Ele errou muito em ter mudado o sistema de jogo. Ele deveria ter falado às peças, falou, cara, tem que voltar desse lado, tem que voltar do outro lado. Por quê? Porque mesmo quando o São Paulo sofreu o gol do empate, o São Paulo continuou trabalhando a bola, continuou tentando criar. Só que quando ele voltou no segundo tempo, com o 4-2-3-1, cara, o time morreu, o time não tinha troca de passe, o time não tinha profundidade. Esse foi o grande problema hoje. Então o Zubeldia, pra mim, ele errou na leitura de jogo. Ele acertou na escalação, assim, no sistema tático da saída de jogo, pra mim ele acertou, porque o São Paulo tava jogando bem, mas ele errou na leitura de jogo. Na leitura de jogo, voltando o time pro 4-2-3-1, ele errou e ele destruiu o time do São Paulo. Mas atuações do Igor Vinícius, o próprio Alan Franco, que erra muito pouco, hoje errou no terceiro gol, se eu não me engano, foi uma bobeada dele. Não, hoje, só colocar um ponto aqui, antes que vocês venham falar, o Zubeldia é o Carpini que habla espanhol. Não. O São Paulo demonstra muito ser um time com padrão de jogo, com padrão tático, que sabe o que faz com a bola. Mas hoje o São Paulo estava perdido. Os jogadores estavam perdidos. Dava para escutar no microfone da transmissão o Zubeldia desesperado, gritando tranquilo, tranquilo, segura a pelota, tranquilo. E os jogadores correndo com a bola e atacando. E o Zubeldia desesperado, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Tanto é que no segundo gol, na hora que o Igor Vinícius pega a bola lá, o Zubeldia tá desesperado, falando tranquilo, volta, volta. Para iniciar o jogo, para ter a bola, e o Igor Vinícius tenta dar um drible, é desarmado e sai o gol do contra-ataque. Então o Zubeldia, ele tem boas ideias, ele sabe o que tem que fazer, mas hoje ele errou muito, voltando o São Paulo para um esquema que piorou o time, e os jogadores hoje erraram tudo. Quero que você deixe a sua opinião, deixe o seu comentário, e a gente, assim, é o fim do mundo? É vexatório perder pro Vasco. Sim, o Vasco é um time que... só outra coisa. Hoje, o time do Vasco tava com a gana, uma raça, assim, indestrutível. E o time do São Paulo tava com sono, a moleza, os caras estavam tirando o pé. Um jogador do Vasco, teve lances que um jogador do Vasco tava ganhando a bola de 2 jogadores do São Paulo. O time do Vasco não é um time brilhante, é um time tecnicamente muito fraco, é um time tecnicamente, taticamente muito limitado, mas hoje foi um time com muita vontade. E que entendeu que do lado direito com o Igor Vinícius e Galopo não estava conseguindo se criar. Foi pro lado do Patrick e do Rodrigo Nestor e conseguiu fazer o gol. Isso é mérito do adversário e falha do nosso time. O Rodrigo Nestor não pode deixar o cara passar livre do jeito que passou ali. A vergonha aqui. É uma vergonha. E pra mim, cara, o pior jogador da partida de hoje foi o Jandrei. Chutou, é gol, cara. É incrível. Ele não faz uma defesa. O primeiro gol ele demorou muito a sair. O segundo gol, a bola muito defensável. O terceiro gol, se ele fica em pé, ele defende a bola bate na cara dele. Então, assim... são coisas que só acontecem com São Paulo. Deixa a sua opinião, deixa o seu comentário, eu quero muito saber. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal se você não for inscrito, beleza? Fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo e valeu!